Gabriela, eu acho que não dá para deixar de perguntar para você como foi que você lidou com as críticas da Érica, que é a irmã do Pedro, sobre a produção. Bom, a gente não teve em momento nenhum contato com a família do Pedro. O Vitor faleceu meses antes da gente filmar, então nem eu, nem Flávio, enfim, nem Felipe conhecemos ele e nem, enfim, a parte da mãe do Pedro. Bom, o que eu posso te dizer é que desde o início a gente sabia que a gente estava contando a história de uma tragédia familiar, e como qualquer família, como qualquer núcleo de relacionamento, você tem visões diferentes, você tem versões diferentes, mas ao mesmo tempo eu desde que entrei no projeto e eu vi do Breno o porquê desse projeto, qual era o desejo do Vitor de realizar esse projeto, de contar a história desse filho, que é claramente tocar numa ferida para essa família, tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para as irmãs, mas tinha claramente ali um intuito de gerar, de estimular uma reflexão social, de colocar luz sobre um tema meio tabu, assim, pouquíssimo explorado no audiovisual. Era de aproveitar o veículo que a gente tem, né, essa, esse microfone, digamos assim, que a gente tem na nossa mão, para refletir sobre algo importante socialmente falando. Então, desde a largada, assim, estava muito claro, sabe? Que por mais doloroso que isso representasse, mas que isso tinha um intuito, isso tinha um fim. Não era simplesmente contar uma história de ação e de violência e de sexo, etc. Muito pelo contrário. Isso aí acontece porque, enfim, é um pano de fundo, digamos assim, mas o cerne é essa relação de pai e filho, é a lidar com a questão da dependência química. E eu acho que, inclusive, o feedback que todos nós tivemos depois da primeira temporada confirmou que a gente conseguiu atingir esse objetivo, sabe? Por mais que a série tenha um lado de entretenimento, como eu falei, né, por conta das cenas de ação e tal, mas diversas mensagens que a gente recebeu trazendo esse feedback sobre a questão da dependência química, sabe? Então, eu entendo, assim, e sinto muito pela família como um todo, no sentido enfim, do sofrimento que foi ter passado por isso, ter vivido por isso na época, né, como o Pedro. Mas é isso, nós não tivemos nenhuma relação com eles Uhum. e a gente segue contando essa história com muito cuidado, com muita responsabilidade por saber da dor dessa família, mas ao mesmo tempo, assim, honrando de alguma forma esse desejo de que essa história, por mais dolorosa que fosse, pudesse servir de exemplo para outras famílias, enfim. Qual?